Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre o que é o autismo, que é um tema tão importante que poucas pessoas entendem, né? E conheçam sobre o que é e não dão tanta importância como deveria ser dado, né? Então eu vou começar um pouquinho sobre o autismo. É um transtorno de desenvolvimento neurológico que se apresenta de várias formas, podendo afetar a linguagem, a comunicação, a interação social e o comportamento social. Segundo alguns estudos, é possível identificar alguns padrões de espectro, como, por exemplo, comportamentos repetitivos, interesses fixos, hiperfoco, hipossensibilidade ou hipersensibilidade a estímulo sensorial. Algumas pessoas com autismo podem manter pouco contato visual ao conversar, apresentar dificuldades também de interagir e se interessar excessivamente por temas específicos. Aí, os primeiros sinais de autismo podem ser notados aos 2 ou 3 anos de idade, que podem variar significativamente de pessoa para pessoa. Alguns podem ter dificuldade em entender sarcasmo ou humor, enquanto outros podem ter dificuldade em estabelecer contato visual ou em entender emoções. Outros, inclusive, podem apresentar até habilidades excepcionais em áreas específicas, como a matemática, a música, artes. E o autismo ele é classificado como espectro porque os sintomas podem variar de intensidade, né? E tipo e formas leves até graves, de modo que o diagnóstico preciso é realizado por profissionais de saúde baseada na observação dos comportamentos da pessoa e na prática de testes específicos. O tratamento normalmente inclui terapia comportamental, ocupacional e fonoaudióloga. Ai, parece palavra difícil. Fonoaudióloga. Isso, eu acho que é essa palavra mesmo. Portanto, assim, as características do autismo, elas podem variar de pessoa para pessoa. E, por exemplo, eu vou dar uns exemplos aqui. Dificuldade na linguagem e na comunicação social, dificuldade na interação social. Pessoas com TEA podem ter dificuldades em estabelecer contato visual, em fazer amigos ou entender emoções, têm comportamentos repetitivos, né, interesses restritos, habilidades especiais. Vamos ver. Além disso, além dessas características, tem os tipos de autismo, que são o autismo clássico. O autismo clássico, na verdade, ele se enquadra em pessoas voltadas para si mesmas, que não estabelecem um contato visual, não se comunicam tradicionalmente por meio da fala, possuem dificuldades de compreensão e metáforas e enunciados simples. Também tem a síndrome de Asperger, que apresentam as mesmas dificuldades de comunicação e interação, mas em um nível menor. Muitas vezes são muito inteligentes, podendo ser considerados gênios na área que dominam. Tem também o distúrbio global do desenvolvimento, que o paciente é considerado dentro do espectro autista por possuir dificuldades também de comunicação e interação social, mas os sintomas não são suficientes para incluir eles nas características anteriores. E, além disso, os graus também o grau 1, que é o autismo leve. Eles possuem maior independência e desempenham facilmente as tarefas no dia a dia, apresentam poucos interesses e dificuldades em iniciar ou manter interações sociais. Os problemas em se expressar também estão presentes, comportamentos repetitivos e restritos, dificuldade também em trocar de atividade, problemas para organização e planejamento. Por isso, é o autismo leve. O de segundo grau é o autismo moderado, que os sintomas costumam ser percebidos com maior facilidade no grau 2, que os pacientes eles precisam de suporte moderado para desempenhar atividades, apresentam maior dificuldade de socialização, podem ou não se comunicar verbalmente, não realizam contato visual,
Possuem comportamentos repetitivos também, só que em maior complexidade, desculpa, falei errado, e seguem rigorosamente uma rotina. Agora, tem o autismo grau 3, que é o severo. O paciente diagnosticado com esse severo geralmente possui pouca autonomia, necessita de apoio constante para realizar atividades diárias, possui graves déficits de comunicação e interação social. Em alguns casos, não conseguem se comunicar verbalmente e precisam de suporte de um mediador, e por isso é considerado um autismo mais severo, né? Então, apresentam também uma dificuldade extrema em lidar com as mudanças, comportamentos repetitivos, extrema fixação em interesses restritos e dificuldade em mudar de foco ou ações. Normalmente tem condições associadas ao transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que é mais conhecida como TDAH, né? E também tem o autismo regressivo, que algumas crianças com autismo podem crescer sem apresentar nenhum sintoma, mas com o avançar da idade, perdem as habilidades linguísticas ou sociais que adquiriram anteriormente. Esse tipo de autismo é o regressivo. E dentro desse projeto também eu trabalho a inclusão educacional, que é muito importante porque promove o bem-estar individual e o desenvolvimento cultural, cognitivo e psicossocial de pessoas autistas. Isso permite que tais indivíduos estejam efetivamente incorporados à sociedade, tornando-se capazes de alcançar o seu potencial máximo ao desenvolverem de forma gradual e adequada suas habilidades sociais, emocionais e acadêmicas. A inclusão educacional também é importante para garantir que todas as crianças tenham acesso a uma educação de qualidade, independente de sua condição física, psicológica e socioeconômica. Além disso, a perspectiva inclusiva e humanizada pode promover a aceitação da diversidade e a compreensão mútua entre os alunos e profissionais da educação, o que tende a proporcionar crescimento e harmonia nos espaços coletivos. A construção da cidadania, diversidade e inclusão, bonecos de papel, representando a diversidade social, né? Então é muito importante porque dentro da escola, essas crianças autistas, elas com o tempo, não digo de cara, assim, logo, mas com o tempo, elas começam a se sentir mais seguras de interagir com outras crianças, chegam a aprender e até mesmo ensinar, porque o mundo do autista, eles veem o mundo de uma forma única, singular, particular deles. Eles veem, assim, exatamente como e eles não têm muito filtro, né? Porque eles pegam e falam exatamente o que eles veem quando eles conseguem falar, sabe? E eles ensinam muito pra gente. Então, assim, a escola ajuda muito na dificuldade, né? A quebrar essa dificuldade, a quebrar essa barreira, entre aspas, né? Com essa dificuldade, ajuda, estimula, porque vê outras crianças. Então, ele acaba desencadeando vontade de interagir, de brincar, de falar, de fazer amigo, sabe? De viver mesmo em uma sociedade comum, porque eles não são diferentes da gente. Eles têm uma visão melhor do que a gente. A visão deles para com o mundo é diferente da nossa, porque eles não fecham os olhos para as coisas. Porque a gente mesmo prefere ver, a gente vê algumas coisas no mundo e prefere fechar os olhos e fingir que não viu. Ou então ignorar mesmo, não dar importância. Eles não, eles veem tudo detalhadamente e eles não fecham os olhos, eles não ignoram. Então, a visão deles é muito clara em relação a isso, ao mundo, às pessoas. Então, eu acho que, assim, é só um pouquinho mesmo do meu projeto. Eu não vou falar tudo, porque senão vai ficar muito, muito grande, né? Então, assim,
Só mais uma coisa mesmo, é que assim, é considerado como direitos e deveres essenciais, sabe? A qualquer tipo de pessoa, independente de diagnóstico de autismo, deficiência intelectual, visual, auditiva, de fala, dentro da sociedade educativa e para viver em comunidade, precisa ter a inclusão, os direitos humanos, a cidadania, a educação de qualidade, oportunidade, equidade, diversidade, empatia, justiça social, democracia, humanização e respeito. Então, assim, isso é o básico, né? Independente do diagnóstico da pessoa, se tem algum diagnóstico que mostra algum transtorno, entende? Então, assim, isso é o básico para eles poderem sentir que eles também estão inclusos na sociedade. Que eles não precisam ser diferenciados e discriminados pela condição do diagnóstico deles. Eles precisam se sentir acolhidos, abraçados pela sociedade e iguais. Todos somos iguais. Então, é basicamente isso o meu projeto. Eu espero que vocês tenham compreendido. Então é isso, gente. Obrigada, viu, por vocês terem escutado o meu conteúdo. E até a próxima, galera.